profeta Joel, capítulo de número 2, versículo 28. Amém? Amém. Diz o texto: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Amém? Amém. Os irmãos podem assentar, dando glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, o texto que ora acabamos de ler é um texto de uma promessa falada em forma de profecia por Deus pela boca do profeta Joel. O profeta Joel, na verdade, ele foi um dos profetas menores, menor porque o seu livro é menos extenso, não porque a tua importância era menor que os outros profetas que tiveram o seu período ministerial citados na Bíblia. O profeta Joel, ele profetizou, e esta profecia é válida até os dias em que vivemos, pois a profecia deste profeta se cumpre há cerca de 500 anos depois que ele mencionou, que ele proferiu esta profecia. Ela se cumpriu lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo também de número 2, quando a Bíblia vai dizer: e naquele dia estavam todos reunidos em um único lugar, quando desceu do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E mais ou menos 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo, e a Bíblia diz que eles começaram a falar em línguas repartidas como que de fogo, e grande foi aquele impacto, a ponto das pessoas que viram ficarem admiradas com aquele grande acontecimento. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 25, que se vivemos em espírito, também andemos em espírito. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz: digo, porém, andai em espírito, e de modo nenhum cumprireis as concupiscências da carne. Você só consegue prevalecer contra a tua carne quando você anda em espírito. Você só consegue prevalecer contra a carne quando você anda na presença do Deus Todo-Poderoso. Só quem pode nos encher do teu espírito é o próprio Deus. Através de quê, pastor? Através da tua consagração, através da leitura da palavra, pois é a palavra o nosso guia, é a nossa bússola, é o nosso manual de instrução. No livro de Salmo 119, 105, a Bíblia diz: aleluia, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. No livro de Salmo 1, a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, e será semelhante à árvore plantada em beira de ribeiro, e a sua folhagem não seca, e o seu fruto dá no tempo certo, e tudo que ele faz prospera. Oh meu Deus do céu, eu quero te incentivar na noite deste dia a andar pela
cartas transformava a vida daquele povo. Oh meu Deus do céu, a Bíblia vai dizer que Paulo escreve à igreja que estava em Gálatas. A Bíblia diz no capítulo 3, versículo 3: e sois vós tão insensatos que, começado pelo Espírito, agora estão terminando na carne. Deixa-me te dizer uma coisa: o que importa não é o começo, o que importa é o final. Você pode começar bem, mas terminar mal. O que importa não é o começo, o que importa é o final. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8: melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Tem aquele ditado que diz que no começo tudo é flores, e é verdade. Tem muita gente que não tem sustentabilidade para terminar a carreira e terminar bem. O apóstolo Paulo, ele diz: eu acabei a carreira, guardei a fé. Oh meu Deus do céu, Deus está te dizendo: o que importa não é o princípio, o que importa é o final. A Bíblia vai nos contar a história de dois homens, um chamava-se Saul e o outro Davi. E se olharmos para a história desses dois homens, nós vamos perceber uma coisa: porque Saul começou bem e terminou mal, mas Davi começou mal e terminou bem. Sabes por quê? Porque Davi, ele temia a Deus, e a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nessa noite Deus quer te dar mais poder, mais autoridade. Ainda que o teu começo não foi bom, mas Deus está dizendo: o teu final é eu que projeto, o teu final sou eu que faço. Se você acredita nisso, abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca. Eu estou sentindo a presença do Eterno aqui. Há uma cascata que vai descer aqui para encher a tua vida, meu filho. Começa a se preparar, porque Deus, Ele está dizendo a noite de transformação. Tem cativeiro virado aqui hoje. Deus vai mudar a tua história. Se você crê, abra a boca e diga: pastor, que mensagem é essa? Eu quero pregar no tema subordinado à importância da presença do Espírito em nossa vida. A importância da presença de Deus na vida do homem. A presença de Deus é nada mais e nada menos do que tudo na nossa vida. Está na hora de pararmos de dar prioridade a coisas banais, a coisas que passam. A Bíblia diz que o céu e a terra, isso vai passar, mas a minha palavra, diz o Senhor, não há de passar. A palavra de Deus é eterna, e quem está enquadrado na palavra também é eterno junto com Ele. Agora observe: se você ler a Bíblia, você vai descobrir que homens começaram bem e terminaram mal. A Bíblia vai dizer no capítulo 2, no capítulo 6, no versículo 8 do livro de 2 Reis, a Bíblia vai dizer que houve ali uma manifestação espiritual. A Bíblia vai contar que o profeta Eliseu, ele tinha o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus o conduzia a falar para o rei da sua nação, aonde é que os seus adversários estavam armando a emboscada. Repita esta palavra comigo: emboscada. Estavam tentando pegar aquela nação, a nação de Deus, a nação israelita, aleluia, quando eles não estavam preparados para a guerra. Mas a Bíblia diz que todas as vezes que eles armavam emboscada, a Bíblia diz que Eliseu ia até o soldado de infantaria e dizia: olha, eles estão armando emboscada em tal lugar. E a Bíblia diz que eles não passavam por ali. Aí o rei do seu exército adversário, eles olhavam e diziam: olha, agora nós vamos saber quem é que está contra nós e está participando do exército, porque não tem condição. Todas as vezes que a gente arma emboscada, eles passam por outro lugar. A Bíblia diz que eles olharam para o rei e disseram assim: olha, não é nós que estamos contra o Senhor, mas o exército adversário tem um profeta. O nome deste profeta é Eliseu. A Bíblia vai dizer que eles agora vão procurar matar Eliseu e vai atrás dele. A Bíblia diz que eles estavam acampados em um lugar desértico, no
abre os olhos do servo de Eliseu, e agora ele não vê só os cavaleiros dos adversários que estavam rodeando a casa, mas ele consegue enxergar os anjos de Deus que estavam protegendo a vida deles. Oh meu Deus do céu, a carne, ela não me condiciona a enxergar a proteção de Deus que está em volta de você. Só o Espírito Santo lhe dá essa condição. Só quem está em espírito consegue. Se eu pudesse colocar duas pessoas aqui, uma na carne e a outra no espírito, e eu diria para que está na carne, qual é o teu projeto? Ela baixaria a cabeça e diria: eu não sei, eu acho que eu não tenho futuro, eu acho que as palavras das pessoas que vêm contra a minha vida para tentar me parar é verdade, eu não vou muito longe, o meu ministério não vai muito longe, a minha vida não vai muito longe, o meu casamento vai acabar, o meu ministério vai parar por aqui. E eu perguntaria, talvez a pessoa que está em espírito dizia: qual o teu futuro? Ele diria: o meu futuro vai ser brilhante, vai ser na presença do Deus Todo-Poderoso, o meu futuro vai ser vitória. Só aqueles que acreditam em um futuro brilhante, só aqueles que creem na vitória de Jeová, que está vindo em direção à tua vida. Deus me trouxe aqui para te dizer: tem porta aberta para você passar. Eu estou cheio de Deus aqui. Oh meu Deus do céu, chacoalha essa pessoa com carinho, com respeito, que está no teu lado, por gentileza. Balança ela, balança. Diga para ela: é noite de vitória, meu filho. Ergue a tua cabeça, dá a volta por cima, sacode a poeira. É noite de vitória, é noite de milagre. O Espírito serve para quê, pastor? Serve para te direcionar. O Espírito serve pelo menos para três coisas. Primeiro, para conhecer a Deus. A Bíblia diz no capítulo 16, versículo 3 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, que Jesus estava chegando em um determinado lugar, e agora reúne os seus discípulos e faz uma pergunta. Que pergunta foi essa? Ele olha para todos e diz: quem dizes vós que sou? Alguns olham para ele e dizem: tu és João o Batista. Outros olham para ele e dizem: tu és um profeta, ou algum dos profetas. Ele vira para Pedro, Barjonas, e diz: e tu, quem dizes que sou? A Bíblia vai dizer que Pedro olha para ele, imagina empolgado pela revelação que recebera de Deus, e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele olha para Pedro e diz: bem da verdade que quem te revelara não foi a carne e nem o sangue, mas foi o Pai que estás no céu. E depois disso, depois da revelação espiritual que ele recebeu, que só pelo Espírito conseguiremos receber, ele diz assim: em verdade eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus. Deus está dizendo: meu filho, pode se levantar o inferno inteiro, tu és igreja, e contra a tua vida o inferno não vai prevalecer. Ainda que o diabo mande os teus soldados para tentar matar a tua vida, para tentar destruir os teus sonhos, os teus projetos, pode se levantar 11.000 demônios, 10.000 cair à tua direita, 1.000 ao teu lado, mas a tua vida não vai ser atingida, porque Deus tem te guardado na palma da tua mão. Segundo, o Espírito de Deus, ele lhe dá o conhecimento dos sinais de Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 20, a partir do versículo 1, a Bíblia vai dizer que no ato da ressurreição de Cristo, a Bíblia vai dizer que Maria, ela vai até o sepulcro,
no chão. A segunda coisa que Pedro percebe é que tinha um lenço. E esse lenço estava dobrado na cabeceira aonde Jesus estava. Aleluia! O lenço jogado no chão não representava muita coisa, mas como Pedro tinha Deus na vida e percebia os sinais de Deus, quando ele vê o lenço e este lenço permanecia dobrado na cabeceira, ele lembra de que, segundo as tradições judaicas, quando um senhor sentava na mesa para comer, e ele sentava, e os seus escravos colocavam uma mesa, e eles colocavam junto com o prato e os talheres, eles colocavam um lenço dobrado do lado do prato. Agora percebam que quando esta tradição trazia um grande significado para a vida natural daquele povo, aquilo que acontecia no sepulcro de Cristo representava um grande sinal espiritual. E Pedro, percebendo isso, ele lembra de uma coisa, que quando colocava o prato, colocava o lenço, e o Senhor sentava para comer, e se por um acaso ele terminasse de comer, ele pegava aquele lenço, limpava a tua boca e jogava o lenço bagunçado em cima da mesa, ele estava dizendo através desse sinal: olha, eu já terminei de me alimentar e você pode retirar a mesa. Do contrário, se o lenço permanecesse dobrado e o Senhor se levantasse através desse sinal, ele estava dizendo: olha, eu vou ter que me retirar, mas você não toca na mesa, porque eu estou saindo, mas eu vou retornar. Quando Pedro chega no sepulcro, ele percebe uma coisa, missionário Jonathan, que o lenço permanece dobrado. Através desse ato ele estava dizendo: olha, Pedro, eu saí, mas eu não fui para sempre, eu vou retornar. Não, você não entendeu. Se você tivesse entendido, você estava dando glória para sempre. Levanta a mão, meu filho. Jesus não está morto, Jesus vai voltar. Pedro percebeu que Jesus estava lhe dando um sinal, mas só consegue entender os sinais quem tem o Espírito de Deus na vida. A terceira coisa que o Espírito lhe proporciona, ele lhe dá unção, e essa unção vem pelo Espírito. Nem sempre tudo que começa bem termina bem, mas a tua carreira só vai terminar bem se você tiver o Espírito de Deus na tua vida. Quero te lembrar que Saul na carne olhou para o gigante e tremeu. Davi no Espírito olhou para o gigante e disse: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? O servo de Paulo fugiu. Em uma de suas cartas, o livro de Romanos, se não me falha a memória, ele diz: olha, ele amando o presente século me abandonou, mas Paulo no Espírito permaneceu na presença de Deus. Agora observe que no capítulo 18 do Evangelho de Jesus segundo escreveu João, a Bíblia vai dizer que Pedro faz uma afirmativa. Ele diz: Senhor, se por um acaso o Senhor for morto, eu também vou morrer com o Senhor. Ele fica decepcionado quando Jesus olha para ele e diz: Pedro, Pedro, você está na carne, meu filho, porque antes que o galo cante, por 3 vezes você vai me negar. Oh, meu Deus do céu! Pedro ainda estava sendo tratado por Cristo. Pedro ainda estava recebendo uma transformação na sua alma. Eu quero te dizer uma coisa: tem muita gente que quer ter unção, tem muita gente que quer ter comunhão com Deus, mas não quer abandonar o pecado, mas não quer abandonar a vida relaxada, quer continuar sem compromisso com Deus, quer continuar fazendo o que lhe apraz. Nós vivemos em uma geração de aparência. Tem gente que vive dizendo que é, mas não é. Vive como eu, de que em cima da janela. Cuidado que a qualquer momento você pode cair dessa janela. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: é noite de transformação na tua vida e na tua história.
promessa de Deus. Não é Deus que está tardando. Somos nós que estamos fazendo a promessa ser tardada. Somos nós que estamos fugindo da vitória, da bênção. A Bíblia diz que é o pecado que faz separação entre o homem e Deus. Agora observe que Pedro negou a Jesus. Ele falou da boca para fora. Ele falou algo que ele não tinha conhecimento de causa, porque o nosso futuro só quem conhece é Deus. Aí depois do final da tua história, a Bíblia vai dizer que Jesus chama ele de novo e diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Ele se lembra da afirmativa que ele deu lá atrás e não cumpriu. Ele entristece a sua face e diz: tu sabes, Senhor. Ele estava dizendo: se eu estiver mentindo não vai adiantar nada, porque o Senhor já sabe. Tem pessoas que pensam que conseguem enganar a Deus. Tem pessoas que pensam que conseguem passar doce na boca de Deus, mas Deus não é menino. Deus, Ele é Deus. Deus, antes que houvesse dia, Ele já existia. E não há quem possa escapar das suas mãos, porque operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. É noite de transformação na tua vida, meu filho. Deus te trouxe aqui porque amanhã Ele está escrevendo um novo rumo para você. Deus, Ele te trouxe aqui porque Ele quer te preparar para tudo aquilo que Ele tem preparado para você lá no futuro. Mas Ele não quer que você jogue fora tudo aquilo que Ele vai te dar. É por isso que você tem que passar por esses momentos de crise na sua vida. É a forma que Deus achou de nos arrumar, de nos colocar no devido lugar. A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação, ela não é comparada com aquilo que Deus preparou para nós no futuro. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esta prova até parece que não está, mas Deus sabe o que está fazendo, meu filho. Não te preocupe. Deus, Ele está te preparando, Ele está te moldando. Ele é moleiro e nós somos o vaso. E não te preocupe se esse vaso se quebrar. Ele é doutor em olaria, Ele vai te fazer de novo. Mas o teu milagre vai chegar, a tua bênção vai acontecer. Este milagre Deus vai realizar na tua vida. A Bíblia diz que Jesus olha agora para Pedro e diz: apacenta as minhas ovelhas. Deus, depois de tratar Pedro, deu sobre sua mão uma grande incumbência, uma grande responsabilidade. Eu vejo que infelizmente nós vivemos no meio de uma geração irresponsável, pessoas que não têm preparação nenhuma, mas querem receber de Deus. Querido, Deus não é irresponsável. Deus não vai dar sobre a mão de alguém alguma coisa muito preciosa que Ele sabe que essa pessoa não vai dar valor e vai jogar fora. Olha o filho que sem preparação nenhuma o pai morre e dá a ele uma herança. Ele não lutou por aquilo, ele não trabalhou por aquilo. Aquilo para ele tanto faz, tanto fez, ele joga tudo fora. Você só dá valor a alguma coisa quando você tem trabalho para conseguir, quando você sua para conseguir, quando você dá duro para conseguir. É por isso que tem muita gente que diz que não, você é muito apegado às coisas materiais. Não, é porque nós sabemos o duro que nós temos para conseguir. E quando alguém é honesto e quer viver honestamente, conquistar as suas coisas honestamente, sem passar por cima de ninguém, é duro para conseguir, dói às vezes. Então Jesus, Ele estava preparando Pedro. O Senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele está te preparando. Pastor, mas já tem tanto tempo. A promessa de Sara só chegou depois do 100.
Mas tem prova que demora mesmo. É porque a reação da mudança em algumas pessoas é mais rápida, em outras demora um pouco mais. Mas tudo que acontece na nossa vida é pela permissão de Deus. Nada acontece na vida de alguém sem que Deus permita. Então não te preocupe, Deus está te moldando. Deus ele está te preparando. Deus ele está te refazendo. Deus ele está tirando a impureza, tudo aquilo que impede a manifestação do Espírito. Mas você vai chegar lá, porque Deus não vai te dar algo que você jogue fora sem dar valor algum. O que tem de pastores aí abrindo igreja em rebelião, divide igreja, sem preparo, sem nenhuma unção, sem nenhuma experiência com Deus. Aí pessoas que também não têm conhecimento correm atrás desse tipo de pastores, que na verdade não são pastores, são lobos devoradores, que só querem arrancar a lã da igreja, da ovelha, e usufruir das suas riquezas internas. Mas na verdade eu creio que no ano de 2016 Deus vai levantar ainda remanescente fiel, que ainda que esteja no anonimato, Deus vai levantar com a profecia verdadeira para acabar com essa bagunça dentro da casa de Deus. Eu acredito que você é esse remanescente. Eu acredito que eu estou pregando para uma igreja que vai se levantar com autoridade neste ano para falar do amor e da verdade de Deus. Mas para isso nós precisamos de um preparo. Cantores aí que se converte hoje, pega carona na sua fama mundana e agora são famosos dentro da casa de Deus. Glória a Deus. Deus está irado. Oh, glória. Deus está irado com esta geração. Deus está cansado disso. Muita aparência e pouca santidade. Estamos vivendo os dias de Samuel, capítulo 1. Raramente o Senhor falava. Por quê, pastor? Porque o povo já não queria ouvir uma profecia verdadeira. Queria expulsar os profetas que falavam a verdade dentro da cidade, como fizeram com Jeremias. Jogaram dentro de uma cisterna, como fizeram com Isaías. Depois das profecias messiânicas que ele proferiu, que aconteceria mais de 450 anos depois, que Jesus viria, desceria, esmagaria a cabeça da serpente, e através das feridas dele nós seríamos sarados, e o castigo que nos traz a paz estaria sobre ele. A Bíblia vai contar a história de um profeta por nome Amós, que também foi expulso da cidade, porque o povo já não queria mais ouvir a verdade. Queria ouvir aquelas mensagenzinhas que passa a mão pela cabeça e diz: continue do jeito que você está, pode continuar no pecado, pode continuar fazendo o que você quer, que Deus está se agradando do que você está fazendo. Meu filho, chega disso. Deus ele quer morar dentro de você. Aleluia. As riquezas vêm depois, as bênçãos vêm depois, pela consequência da tua comunhão com Deus. Quer ser abençoado? Ande com Deus, ande na presença dEle, busque a presença dEle, e você vai ser abençoado. Ao invés de você correr atrás da bênção, ela que vai ter que procurar você para te abençoar. Amós olha para Amazias, Amazias diz: vai embora daqui, Amós. Ele diz: eu não sou profeta, eu estou profeta, mas eu escolhi isso aqui, Deus me escolheu. Mas eu sou boiadeiro e cultivador de figo. Ele olha para ele e diz: eu não quero saber o que você é. Mas Amós, quando diz eu sou boiadeiro e catador de figo, ele estava dizendo, ele estava na verdade falando acerca do teu próprio ministério e da tua situação espiritual. Deus estava preparando Amós, assim como está preparando você. Nenhum cultivador de fruta queria cultivar o figo, sabes por quê? Porque o figo era a única fruta que passava do estado de verde para podre, ela não amadurecia. E quem é o cultivador de alguma coisa que vive do cultivo da fruta, que quer cultivar uma fruta que não amadurece, que não lhe dá lucro. Mas a nós, a sabedoria do Espírito, ele descobriu a forma de amadurecer o figo.
Na época em que ele nascia, eles subiam no pé de fácil acesso, porque ele tinha espinhos alongados. Era a mesma árvore que Zaqueu subiu, a figueira brava, para ver Jesus. Eles subiam lá, pegavam uma espécie de bisturi e começavam a cortar figo por figo, fruta por fruta. E quando chovia, as micropartículas de ácido da chuva penetrava dentro do figo e causava-lhe o amadurecimento. Você não entendeu? Eu estou te dizendo que essa ferida que tem te causado o tempo, a tribulação, a perseguição, a prova, não vai te matar, meu filho. Deus está dizendo: essa ferida é para te amadurecer. Aleluia. Essa ferida é para te preparar. Aleluia. A Bíblia vai dizer que no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, Pedro já não andava mais na carne, ele andava no Espírito. E o resultado disso, a primeira pregação daquele moço, se converteram quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas se renderam a Cristo através da mensagem de um homem cheio de Deus. Nós vivemos infestados de movimentos, de igrejas riquíssimas, que na verdade não estão interessadas em almas se converterem, estão interessadas em aparecer com a sua ostentação de riqueza, como aquele templo que foi construído em São Paulo, uma ostentação em pessoa, rico, enquanto muitos não têm nem um prato de comida para comer. Que evangelho é esse que nós vivemos, irmãos? Que tipo de evangelho é esse? Eu vejo meu irmão passando necessidade, eu coloco um terno lindo, caríssimo, passo pelo lado dessa pessoa e parece que eu nem enxergo esta pessoa. Glória a Deus, é verdade. E naquele dia, vamos dizer: mas nós expulsamos demônios no seu nome. Em verdade vos digo que eu não te conheço. Porque eu estive fome, não me deste de comer, estive sede, não me deste de comer, eu estive preso e não foste me visitar. Quando, Senhor? Que nós fizemos isso? Vamos dar uma de desentendido. E ele dirá: quando deixar de fazer a um desses pequeninos, deixaste de fazer a mim. Faça por alguém e você estará fazendo por Deus. Abençoe alguém. Aprenda a lei da semeadura. Aprenda a abençoar o próximo. Aprenda a fazer a vontade do Espírito de Deus. A Bíblia diz que nem saber orar nós sabemos, irmãos. Nem saber orar nós sabemos. Mas o Espírito de Deus intercede por nós junto a Deus com gemidos inexprimíveis. Está na hora de nós, irmãos, começarmos a buscar mais a presença de Deus e menos os nossos interesses. Porque a partir do momento em que nós se interessarmos mais pelas coisas de Deus, nós seremos abençoados. Fica de pé comigo agora. Eu quero convidar o cantor para louvar o corinho aqui. E eu quero que você se desprenda agora. Eu quero que você se desprenda agora de todas as suas preocupações. Eu quero que você se desligue agora do natural. Entre em uma dimensão espiritual. A palavra de Deus está nos conduzindo para perto dele. Eu quero crer, porque eu orei para isso, que hoje haverá curas espirituais aqui. Haverá curas no corpo. Deus vai curar esta ferida. Deus vai sarar teu coração. Deus vai sarar a tua mente. Essa enfermidade que está tentando tirar a tua paz hoje, Deus vai arrancar com a sua mão e você vai sair daqui curado para a glória do Deus Todo-Poderoso.
Você crê que Deus ainda cura? Você crê que Deus te trouxe aqui para te dar uma cura? Deus te trouxe aqui como representante da tua família, como representante da tua casa. Para Deus aqui é o mesmo que o seu esposo estiver aqui, é o mesmo que se a sua filha, o seu filho estivesse aqui. E aonde quer que ele esteja, Deus vai visitar ele agora. Deus vai curar a tua casa, Deus vai fazer o milagre acontecer. Mas Ele me pede para te dizer uma coisa: não te esqueças que eu sou o Senhor que curo, e sem a minha presença não podeis fazer nada. É Ele que faz, é Ele que pode, é Ele que tem. Nós somos apenas instrumentos, nós somos apenas vasos na mão do oleiro. E Ele está dizendo: te prepara, porque tem milagre na casa. A partir de amanhã, sábado, amanhã é 6, não é isso? Amanhã é 6. Dia 6 de fevereiro do ano de 2016 será marcado pela intervenção de Deus na tua vida. Quem está falando aqui tem compromisso com a palavra. Eu não estou aqui para encher o teu ego, eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer uma verdade. Deus te trouxe aqui para virar teu cativeiro, e Ele está dizendo: não te preocupe com aqueles que não acreditaram em você. Ele está dizendo: não te preocupe com aqueles que têm a fé pequena e não conseguem acreditar naquilo que você crê e no teu milagre. Deus é o Senhor e pode fazer milagre acontecer. Se você acredita, por gentileza, levanta a mão direita para cima, comece a glorificar, comece a adorar, comece a bendizer o nome do Deus Todo-Poderoso. Feche os olhos. Tem uma unção de Deus aqui. Deus vai te encher agora. Eu profetizo unção sobre a tua vida. Levante as duas mãos para cima como forma de receber, por gentileza. Deus está colocando uma brasa incandescente sobre a tua mão, a mesma brasa que fora trazida pelos serafins e colocada e tocada na língua do profeta Isaías e mudou a história daquele homem. Deus está colocando sobre a tua mão agora, e essa brasa vai ser transformada em poder e autoridade de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo que aonde você colocar a tua mão a partir de agora, Deus vai fazer um reboliço acontecer, e o milagre vai ser iminente na vida daqueles que você impor as suas mãos. Eu quero que quando você chegar em casa, você dê uma de doido. Crente é meio doido mesmo.
Ah, meu Deus, está pegando fogo. Ou está pegando fogo. Ou está pegando fogo. Ou está pegando, olha aí, meu Deus. Bem, quem é o maior do reino, meu Deus? Será que é o pastor, o pregador? Será eu? Quem é maior do reino do meu Deus? Será que é o pastor, o pregador? Será eu? Olha aí, eu vou profetizar. Eu vou profetizar. Eu vou profetizar. Minha família é de Jeová. Eu com as mãos levantadas. Agora o quarto homem da fornalha. E como a calama, eu creio no poder de Jeová. 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 Vou deixar Deus te tomar esse mistério. Eu tenho mais de ensinar nesse mistério. Vou deixar Deus te tomar esse mistério. Eu tenho mais de ensinar nesse mistério.